Pode. Boa tarde a todos. Vamos dar início à lição de julgamento da terceira comissão disciplinar da família de futebol. Gostaria de agradecer mais uma vez aos autores pela presença, doutor Pedro, doutor Ricardo, doutor Rodney pela procuradoria, doutor Fábio e doutora Tatiane presentes aqui por defesa, e também a doutora Paula e o doutor João por parte da procuradoria. Vamos começar com a primeira preferência, é o primeiro da pauta, processo 42 de 2025, denunciados Cid Clay Antônio Martins, da equipe da São José, SAF, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, CBJD, e a agremiação São José, por incursão no artigo 206. O auditor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra. Chamo a doutora Tatiana. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Dando aqui também início a mais uma sessão. É um prazer sempre estar com os colegas. Só deixar eu abrir aqui. Pronto. Passando seu relatório, processo de número 42 de 2005, pelo Campeonato Paulista A2 Profissional, a partida entre São José Esporte Clube SAF versus Primavera SAF. A adulta procuradoria ofereceu denúncia em face da agremiação São José Esporte Clube SAF, em curso no artigo 203, devido ao atraso de 3 minutos para o início do segundo tempo, com relação à questão da fixação da rede. Em verbos aqui, houve atraso no início devido à parte de cima da rede de um dos gols estar solta. Isso ocasionou 3 minutos aqui para o início do segundo tempo. A outra incursão aqui, o suposto infrator é o senhor Cid Clay Antônio Martins Menezes, foi um curso aqui no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Ele é da equipe São José Esporte Clube SAF, e ele foi aqui denunciado pelas seguintes questões. A Procuradoria traz aqui o relato e as ocorrências da súmula, dizendo que o gerente de futebol se dirigiu de maneira inapropriada a membro da arbitragem da partida, reclamando desrespeitosamente contra suas decisões. Usando as seguintes palavras: você precisa usar o mesmo critério de cartões, desse jeito não dá, estou sendo educado, por isso posso questionar você. O mesmo precisou ser contido pelo quarto árbitro e por outros membros de sua equipe. Dito isso, a outra procuradoria pede a condenação do São José Esporte Clube SAF e também do senhor Cid Clay Antônio Martins Menezes, já aqui nos artigos supracitados. Também aqui temos a certidão de antecedentes. O senhor Cid Clay, ele é primário, e a agremiação São José Esporte Clube é reincidente aqui com diversos, enfim, em diversos artigos, não sei se é reincidente específico, mas acho que como a gente já prosseguiu em sede de discussão, nós temos que a reincidência ela pode ser genérica. Temos aqui também relatório do jogo, também a súmula da partida, citação. Temos aqui o pedido do senhor Cid Clay, através do seu advogado Tatiane do Nascimento, para prestar seu depoimento pessoal. Temos aqui a petição de defesa também, juntado pelo São José Esporte Clube SAF. Temos o relatório. Esse relatório ele é anexo? Ele é anexo, né? Então, o anexo aqui da defesa também. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Provas produzir além daquela já alcançada aos autos? Tem uma prova de vídeo. Vamos lá. Boa tarde à terceira comissão disciplinar do TJD.
Eu sou Sidney Martins Menezes, executivo de futebol de São José. Primeiramente, eu queria agradecer a participação por vídeo. O motivo é especial, até porque a gente tem jogo hoje à noite, e eu gostaria muito de estar presente, né, nessa sala para poder também trazer aqui o meu depoimento, né? Mas, infelizmente, em virtude do jogo, também com o nosso político, eu achei por bem fazer essa gravação e explanar aqui o fato ocorrido no dia do jogo contra o Primavera de Indaiatuba. Bom, antes de mais nada, eu reitero aqui o meu respeito, né, à comissão de arbitragem, aos árbitros, aos auxiliares, enfim, a todos aqueles que participam, os players do futebol, né? Eu já milito no futebol há muitos anos, aqui em São Paulo principalmente, tenho relacionamento e conhecimento com muitos profissionais de todas as áreas do futebol e me sinto muito à vontade de estar falando neste momento para os senhores com relação ao episódio que houve no intervalo do jogo, né, contra o Primavera, quando eu não abordei, mas parei para perguntar para o árbitro qual foi o critério que ele estava usando no primeiro tempo em relação às faltas que foram assinaladas a favor do São José e contra o São José e a favor também do adversário. No meu entendimento, eu queria muito mais ter um diálogo com ele de forma respeitosa, tanto é que eu fui muito respeitoso, né? Não teve nenhum momento que eu usei palavra de baixo calão, não aumentei tom da voz, eu simplesmente queria entender o que o critério estava sendo discrepante, para que eu também pudesse entrar no vestiário e poder cobrar os meus atletas, falar com a minha comissão técnica, até porque eu, como executivo de futebol, sou um player do dia a dia do futebol e quero continuar evoluindo, quero continuar aprendendo, e eu sempre faço isso quando eu não tenho certeza daquilo que eu estou buscando de informação. E o fato que ocorreu foi exatamente esse. Eu simplesmente fiz uma pergunta, né, para o árbitro, para o quarto árbitro, trio, eles, né, se eles pudessem me dizer por que o critério estava tão diferente da partida, principalmente, especificamente no primeiro tempo. E no dia seguinte nós fizemos formalmente um pedido de explicação, né, formalizando isso para a comissão e, logicamente, que os senhores aí vão compreender muito bem a minha pergunta, né, a forma com que eu me comportei em relação aos árbitros, ao árbitro principal, ao quarto árbitro, para que eu pudesse também ter essa resposta deles, né? Que eu, no meu entendimento, o árbitro ele é de extrema importância para a continuidade dos 90 minutos, para acalmar os atletas, para também orientá-los, porque nós hoje trabalhamos com muitos jogadores jovens que ainda requer mais conhecimento, mais maturidade, e eu vejo também na figura dos árbitros essa condição, né? Essa possibilidade deles poderem contribuir também para o bom andamento do jogo, que o jogo seja respeitoso, que tenha uma resposta positiva tanto de um lado quanto do outro. Então, para complementar, essa foi o meu questionamento naquele momento, de forma, volto a repetir, de forma muito respeitosa. Eu queria somente uma conversa, uma explicação, para que eu pudesse também abordar os meus atletas no intervalo do jogo. Bom, para finalizar, eu queria deixar claro, né, que eu não fui contido por ninguém, nem pelo árbitro, nem por nenhum integrante, que eu estava sozinho, não tinha nenhum integrante da nossa comissão técnica comigo, nem da nossa equipe. E como o árbitro não deu atenção, entrou para dentro do vestiário, foi o quarto árbitro que acabou me dando atenção, conversando comigo por mais um minuto, né, sem haver nenhum tipo de incidente ou de desrespeito de nenhuma parte, nem da minha parte, nem da parte dele. Quero deixar claro isso também para os senhores e já agradecer. Obrigado. Lá da Procuradoria?
Doutor presidente, doutor Pedro, doutor, doutor Ricardo, Fábio, doutora Tatiane, doutora Paula, doutor João, que precisa da secretaria. Feliz ano a todos, que tenhamos um 2025 mais aprendizado, como sempre tivemos nesse tribunal. Com relação ao processo em si, o 206, né, sempre me valho aqui de uma frase do saudoso doutor João Zampolim, que conta o relógio com um argumento em que pese, nesse caso específico, ser uma questão de ter que reparar a rede de um dos gols, mas isso poderia ter sido feito de maneira regular pela equipe mandante no intervalo regular de 15 minutos, isso não aconteceu, e gerou os 3 minutos de atraso para o reinício da partida, então me parece incontroversa essa situação, da qual a Procuradoria requer a condenação nos termos que essa comissão já vem tratando os casos de 206. E quanto ao segundo denunciado, a Procuradoria aqui se manifesta primeiro, numa questão de ordem, presidente, que eu quero adiantar a denúncia para 258 caput, e não por desrespeito. Né? Então, mantém-se no artigo 258, mas no caput, porque até o próprio depoimento do senhor Cleito evidencia, ele não nega, né, a ação, então ele se dirigiu ao vestiário, ele tentou verbalizar, mesmo que de maneira absolutamente educada, e é possível ver isso, né, no depoimento dele, de que ele parece realmente uma pessoa muito ordeira, muito educada, mas salta aos olhos também o fato de ter se relatado em súmula pelo quarto árbitro que ele teve que ser contido, muito embora ele tenha dito também de que essa situação ela não ocorreu. Mas aqui, em específico, a Procuradoria vai se valer da presunção relativa de veracidade da fuga, isso cumpre no artigo 58 do CB da Estatuto, né? Até porque não me parece crível, né, de que venha um relato de que ele teve que ser contido pelo quarto árbitro e por membros da sua própria equipe, porque se assim não fosse, você daria uma denúncia, inclusive, contra o quarto árbitro, né, por ter corrigido a súmula uma informação que não procede. Claro, ele é o denunciado aqui, ele traz uma narrativa e, obviamente, que os auditores vão analisar, como sempre fazem, de maneira muito criteriosa. Então, neste caso, a gente aplica a tinta para o CAPT, porque realmente a frase dita não tem nada de desrespeitosa. No entanto, a conduta em si, até pelo fato de ele ser um gerente de esportes, uma pessoa que me parece ser absolutamente experiente, né, nessa função, ele sabe também que ali não é um ambiente correto para ele fazer esse tipo de reclamação. Ele deve fazer como ele o fez, e ele argui isso no depoimento de que ele fez através de uma manifestação escrita junto à Federação Paulista. Esse é o caminho. Né? Sequer essa comissão tem competência para analisar, a não ser que venha uma prova nova nesse tipo de administrativo. Fora isso, nós não temos competência sequer para analisar a questão administrativa. Então, feitas essas considerações, presidente, eu mantenho 206, adito nos 258 CAPT, e agora a combinação de ambos os denunciados. Muito obrigada, doutor Roger. Muito obrigada, doutora Cristiane. Boa tarde a todos. É um prazer estar durante essa transmissão, esses auditores aqui no inglês. Primeiramente, eu peço até desculpas em nome do CIDPlay. Gostaria realmente de estar presente para prestar o depoimento dele presencialmente aqui, só que onde a gente tem jogo em casa, ele precisa acompanhar. Vamos lá. Com relação à denúncia contra a agremiação sobre o atraso. Eu sei que o tribunal já possui um entendimento muito pacífico acerca dos atrasos, mas eu gostaria de chamar a atenção nessa situação específica. O primeiro tempo ocorreu sem nenhuma intercorrência, nada foi dito sobre a rede estar solta ou não estar solta. Quando o primeiro tempo acabou, começou o intervalo, nada foi dito, e somente quando o segundo tempo já estava para reiniciar, que o árbitro foi fazer aquela conferência dos gols, que ele viu que a rede estava solta, não era uma coisa aparente. Ela estava levemente solta em cima, não era algo que dava para ver. Tanto é que no próprio relatório do diretor do jogo não tem essa observação da rede estar solta. Então foi algo que realmente não era visível
não foi reportado, o São José não teve a oportunidade de corrigir esse erro, foi realmente um evento totalmente atípico que aconteceu ali e foi constatado somente ali no momento do reinício da partida. Então, a gente entende que o São José não deu causa a esse atraso, foi uma fatalidade, realmente não teve a oportunidade de corrigir esse problema em tempo hábil para o retorno da partida no horário programado. Com relação ao senhor Sid Clay, com todo respeito à Procuradoria, eu gostaria de só reforçar. A arbitragem ela tem um papel muito importante na partida. Erros, no relatório, até a comissão deu razão, os 5 lances que a gente contestou, eles deram razão do erro em 4. Né? O 6º, na verdade, era só desse evento de ter se contido, que ele contestou que não foi, né? Constou em súmula, mas não tem muita prova. A intenção desses erros teve um cartão amarelo que não foi dado para a equipe adversária e logo em seguida a mesma pessoa levou poderia ter levado um outro cartão amarelo que poderia ter gerado uma expulsão. Então, assim, essa divergência do critério dos cartões estava gerando realmente um prejuízo na partida. O Sid Clay não é uma pessoa de reclamar com a arbitragem, ele só realmente quis conversar para entender os critérios. Porque, assim, era uma situação que estava causando todo um desequilíbrio para a equipe do São José, por 3 oportunidades de cartões que não foram marcadas, e a intenção dele foi realmente entender os critérios para poder conversar com a equipe. Não houve desrespeito, foi só realmente uma tentativa de deixar a partida equilibrada. Tanto é que depois, no segundo tempo, eu sei que não é a forma correta, que não tem que abordar, mas no segundo tempo o tratamento foi diferente. Então, a situação, por mais que não tenha ocorrido esse diálogo, porque a arbitragem não deu esse espaço, acabou surtindo um resultado, assim, o jogo voltou a se equilibrar. Então, o meu pedido é pela absolvição de ambos. Perfeito. Muito obrigada, doutora Tatiana. Vou passar a palavra para o relator para voto, por gentileza. Senhora presidente, peço só uns minutos para analisar aqui também a defesa escrita, embora foi muito bem sustentado pela doutora Tatiana, só para olhar a questão do anexo também. Bom, vamos lá. Primeiro, gostaria de parabenizar aqui tanto a doutora Procuradoria pelo aditamento e também a doutora Tatiana pela brilhante defesa e também trazer aqui os argumentos que deixaram bem claros para a gente aqui e ter a possibilidade de a gente fazer o julgamento da melhor maneira possível. Com relação ao senhor Sid Clay, desde da questão de como foi relatado na súmula, dá para perceber que há uma leve contradição com relação ao que foi escrito, né? Até pela questão, e o que me surpreendeu bastante, aquela frase eu estou sendo educado, porque quando uma pessoa, quando ele vai falar, né, interpelar alguém e traz essa questão, acredito sim que a pessoa está sendo educada naquele momento, né? E, enfim, e aí a gente acaba ali não sabendo o que aconteceu, se, né, o quarto árbitro teve que intervir, ou só, ele só conversou, enfim. Mas a conduta aqui, ela aconteceu, né? Não foi contrário à ética, mas eu acho que a disciplina na questão de, né, sendo dirigente, de ter essa função mais de ter falado com o árbitro, embora que tenha razão aqui nos lances, e eu acho que essa é a maneira
correta, vocês foram atrás, tá? Portanto, e acho que considerando essas questões, né, eu substituo a pena do senhor Sid Clay em advertência, aqui, o que me permite o artigo. E na questão do atraso, foi muito bem trazida aqui essa observação, porque eu acredito sim que teria que ter sido informado no começo, no início do jogo. Acho muito difícil a rede ela se soltar, enfim, dessa maneira. Também aqui não foi trazido. Eu acho que eu acolho aqui os argumentos da defesa para absolver a agremiação aqui com relação ao atraso, tá? Então, portanto, o julgamento é com relação ao senhor Cid Cleio Antônio Martins Menezes, substituição da pena de suspensão em advertência e a absolvição aqui pela agremiação São José. Por favor, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Vou ao doutor Ricardo. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, doutor Pedro, caríssimo auditor relator. Boa tarde, doutor Rodney. Boa tarde, doutor Fábio. Doutores Paulo e João, da secretaria. Doutor Tatiana. Primeiramente, me chamou muita atenção com a experiência do senhor Sid Clay, que ele mesmo, né, em seu depoimento pessoal por vídeo, ele enaltece a experiência como um player do futebol profissional paulista e brasileiro, ele se dirigir no intervalo para tentar conversar com os árbitros no momento de descanso do árbitro, intervalo, onde ele se dirige ao vestiário da arbitragem para tomar uma ducha, para descansar e ele tentar pressionar a arbitragem. Ele sabia o caminho certo, tanto que ele realizou o caminho certo, ele e o seu departamento jurídico, ao realizarem a denúncia, o pedido, na verdade, para que fossem analisados os lances da partida. Então, ou seja, ele sabia, ele conhecia o caminho que deveria ser realizado tecnicamente, mas ele preferiu enfrentar a lei disposta no Código de Justiça Esportiva ao tentar dialogar com o árbitro, com a arbitragem, no momento de descanso no vestiário da arbitragem. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro para mim, pelo que está descrito na súmula, quanto também pelo documento pessoal, que realmente ele não agiu utilizando de impropérios, não agiu utilizando de palavrões, não se exaltou. Sendo assim, eu voto integralmente com o relator pela pena de suspensão mínima, né, eu acho que é o 15 dias, se acha que é a suspensão mínima de 15 dias, convertida em advertência, conforme o parágrafo 1º do artigo 258 do Código Brasileiro Esportivo. Com relação aos 3 minutos de atraso, como bem disse o doutor Rodney, parafraseando o doutor João Santos contra o relógio, não há argumentos. Né? Se a arbitragem não pôde, no primeiro momento, perceber que a rede ela não estava fielmente instalada nas balizas, nas traves, no intervalo isso foi percebido. E isso gerou o atraso na partida, o que, ao meu ver,
enfrenta tanto o regulamento específico da competição quanto o artigo 206 do superior da dele. Por isso, eu vou divergir do voto do relator, e o meu voto, senhor presidente, é para apenar a equipe do São José pelos 3 anos de atraso, na multa no importe de R$ 2.400, conforme nossa tabela utilizada no nosso tribunal. É como eu voto. Obrigado. Imagina. Obrigada, Ricardo. Antes de tudo, parabenizar a Procuradoria, sempre foi ordem trazendo a mais fiel realidade possível dos fatos. Também parabenizar a doutora Tatiane, foi um prazer que ela aqui ouvir você entrando dessa maneira tão ansiosa no parto da denúncia. Eu vou parabenizar também o relator, eu vou seguir integralmente, só destacando que a desclassificação é pela ausência de ética, como ética não, desculpa, disciplina, como já sustentado. Eu também entendo aqui pela absolvição do 16, eu acho que o dar causa, muito embora contra aqui, eu não vi, inclusive, porque há o relatório do diretor que não conta nem isso. Não estou falando que a súmula não está correta, estou dizendo que não vislumbrei o dar a causa pelo mandante, neste caso. Por isso que eu entendo pela absolvição com o relator. Então, fica, por unanimidade, o senhor Cid Clay Antônio suspenso em 15 dias convertido em advertência por incursão de 250 caput de CBJD e a agremiação absolvida dos existentes. É isso. Muito obrigada a todos. Julgamento encerrado. Muito obrigada a todos. Eu desejo um excelente final de sessão e agradeço muito a minha atenção. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Vou chamar agora o próximo, é o terceiro da pauta, processo 67 de 2025, denunciado São Paulo, sendo o primeiro a agremiação Monte Azul por incursão 213, sendo o primeiro parágrafo segundo do CBJD, a agremiação Francana por incursão 213, inciso primeiro e terceiro, parágrafo segundo do CBJD, senhor Eduardo Alves, atleta do Monte Azul, por incursão no artigo 258 do CBJD, e Luiz Gustavo Lima da Silva, preparador físico do Monte Azul, por incursão no artigo 243, parágrafo 1º do CBJD, fazendo a partida Associação Atlética Francana versus Atlético Monte Azul, pela Paulista 3, auditor e relator doutor Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Processo número 67 de 2005, partida entre a Associação Atlética Francana versus Atlético Monte Azul pelo Campeonato Paulista A3, realizado em quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria oferece denúncia primeiramente em face da agremiação da equipe do Monte Azul, incursa no artigo 203, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, pelos seguintes motivos. Conforme consignado da súmula, o árbitro da partida, conforme consignado da súmula do árbitro da partida, entre aspas, a partida foi paralisada aos 39 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, por um princípio de tumulto generalizado nas arquibancadas e tribuna, iniciado pela diretoria da equipe Atlético Monte Azul. Com relação ao mesmo fato, a douta Procuradoria ofereceu denúncia em face da agremiação Francana, em curso aqui no artigo 203, inciso 1 e 3 do parágrafo 2º do CBJD. Com relação ao inciso 3, o motivo foi que o árbitro da partida também consignou na súmula que, entre aspas, após o gol da equipe Associação Atlética Francana, durante a comemoração, foi arremessado da arquibancada na direção do banco da equipe Atlético Monte Azul um copo com água. O próximo denunciado, o suposto infrator é que o senhor... Esse foi Francana. Desculpa interromper. Foi do banco do Francana. Aqui. Foi... Não. Após o gol da equipe da Associação Atlética Francana, durante a comemoração, foi arremessado da arquibancada na direção do banco da equipe Atlético Monte Azul um copo com água. Ah, tá, entendi.
O próximo suposto infrator é o senhor Eduardo Alves Anella, em curso no artigo 258 do CBJD, pelo seguinte motivo. Conforme consignado na súmula, pelo árbitro da partida, o atleta Eduardo Alves Anella, da agremiação Monte Azul, foi expulso da partida mediante exibição de cartão vermelho direto, no intervalo da partida, por proferir as seguintes palavras ao treinador adversário: vai se fuder, vai se fuder você e esse seu time lixo. E o próximo suposto infrator é o senhor Luiz Gustavo Lima da Silva, em curso no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, pelos seguintes motivos. Conforme consignado na súmula pelo árbitro da partida, o preparador físico da agremiação Monte Azul, Luiz Gustavo Lima da Silva, foi expulso mediante exibição de cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo por, entre aspas, discordar das decisões da arbitragem com palavras e ações com os seguintes dizeres: sempre rouba contra nós. O mesmo saiu de campo aplaudindo de forma irônica. Diante disso, a luta Procuradoria requer a condenação dos denunciados supracitados. Temos aqui uma ficha disciplinar extensa da Associação Agremiação Francana. Também temos aqui a ficha disciplinar bem extensa da Agremiação Monte Azul. Com relação ao senhor Eduardo Alves Anella, a certidão é negativa, bem como de Luiz Gustavo Lima da Silva, também a certidão é negativa. Também temos aqui o relatório da partida, súmula, citação, a apresentação aqui de prova da juntada de vídeo pelo Dr. Fábio, pela equipe Atlético Monte Azul. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. A prova já está juntada aqui. Mostramos.
A palavra para a procuradoria. Presidente, a prova de vídeo dos autos do diretor Fábio, eu acho que confirma muitas das situações que estão descritas na súmula e que figuram primeiro denunciado aqui do Monte Azul, no artigo 213, parágrafo 2º, no sentido da desordem, né? E também fato de ter achado lançamento de objetos, né? Isso se deu aos 39 e 30 segundos do primeiro tempo, em que a partida foi paralisada, né? De acordo com a força de súmula, por um princípio de tumulto generalizado na casa publicada e tribuna, iniciado pela diretoria da equipe do Atlético Monte Azul. O ato foi informado do delegado da partida, e a partida foi iniciada aos 41. A prova de vídeo demonstra essa hostilidade, né? Demonstra também a questão da desordem e lançamento do objeto também contra a tribuna. Claro, tem também aqui, imagino que vai ser objeto da defesa do Dr. Fábio, a questão dos dirigentes, né, que estavam no camarote ali da outra equipe, terem comemorado o gol, e isso que exaltou a torcida. Mas, ainda assim, a situação fica evidente no sentido da desordem da praça, teve que ser chamado depois do policiamento. No relato aqui do delegado de partida, isso também está descrito, né, de que depois do policiamento da Polícia Militar chegou e ficaram ali, né, pelo menos ao que consta do relatório, ficaram ali em frente ao camarote e aí não houve mais problema. Então, com relação ao fato único em face da equipe do Monte Azul 213, parágrafo 2º, me parece muito bem configurado, conforme a prova de vídeo anexa. Com relação à questão 2, 213.1, também 2, será que isso foi duplicado? Está publicado. Então, passamos. A Francana, aqui, que é o item 3, 213.1 e 3, também me parece muito bem configurado, inclusive o próprio Dr. Fábio, que estava passando o vídeo, destacou a questão do arremesso, tanto no camarote quanto depois, né, na direção do banco da equipe do Atlético Monte Azul, um copo com água, e o relato do delegado da partida também disse que esse copo de água estava cheio, porque estava fechado, né, então poderia ter acertado alguém e machucado, ainda bem que isso não ocorreu. Então, também me parece aqui muito bem configurada a situação do inciso do primeiro e terceiro do artigo 213, com relação à equipe da Francana, que também se pode verificar na prova de vídeo fixada aos autos. Com relação ao senhor Eduardo Alves Anel, aqui denunciado as sanções do artigo 258 caput, ele recebeu o cartão vermelho no intervalo, né, por proferir as seguintes palavras ao treinador adversário: vai se fuder, você e esse seu time de lixo. Não me parece, obviamente, ser uma situação que possa ser admitida, né, no esporte, por mais que ele tivesse exaltado em alguma situação, ainda assim se configura, obviamente, a questão da conduta contrária à disciplina ética desportiva. Então, a Procuradoria aguarda a condenação do senhor Eduardo, da equipe do Monte Azul. E com relação ao senhor Luiz Gustavo Lima da Silva, preparador físico também da equipe do Monte Azul, denunciado no artigo 243F, a frase dita por ele foi: sempre rouba contra nós. Essa é uma situação que a gente tem, eu, pelo meu, particularmente, já faz algum tempo, sustento de que, a partir do momento em que você traz uma frase nesse sentido, né, de que o árbitro entra no campo já com uma intenção prévia de prejudicar uma das equipes, né, e isso é sustentado, sobretudo por um preparador físico, né, que tem uma volta, eles
tem uma função muito específica, ele não é torcedor, ele não deve agir, pelo menos não deveria agir com emoção, por mais que ele possa se indignar com uma marcação contra a equipe dele ou qualquer situação, ele tem que manter ali a frieza necessária, inclusive, para que isso não seja repassado aos seus comandados. E a frase, você sempre rouba contra nós, dá um entendimento óbvio de que o árbitro já entrou em campo com essa intenção de gerar algum prejuízo à equipe do Monte Azul, o que nós também não podemos entender isso como uma situação regular, né? E, portanto, não podemos admitir esse tipo de frase dirigida à arbitragem, fere objetivamente a honra subjetiva do árbitro, mesmo que o árbitro não tenha colocado na súmula aqui expressamente que ele se sentiu ofendido por isso, né? Mas me parece aqui também muito bem configurada a questão de 243F, em razão da frase dita pelo denunciante. Feitas essas considerações, presidente, então, a Procuradoria aguarda a condenação das duas equipes e o atleta Eduardo e também o preparador físico da equipe do Monte Azul. Obrigada, doutor Wagner. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Bom, iniciarei aqui, eu farei a defesa pelos dois, mas eu iniciarei pelo vídeo que eu juntei do Monte Azul. Eu fiz questão, né, de juntar esse vídeo e de que o João passasse com áudio, né? Esse vídeo quem fez foi eles eram visitantes aqui na partida, né? E quem fez foi o analista de desempenho do Monte Azul, né? E para a gente ver a importância que, no caso, um vídeo aqui feito pelo visitante traz para a gente aqui, né, mais dados do que o que realmente aconteceu. Né? Pelo vídeo a gente consegue ver que teve o gol, eles comemoraram, né? E foi apenas uma comemoração. E aí a torcida do Francana não gostou da comemoração, né? Entendo aqui que a súmula ela se equivoca, acho que da forma que traz redigida, né, de que foi o início da discussão ali foi dado pela diretoria, foi por conta da diretoria do Monte Azul. Por quê? Tanto o relatório, né, um primeiro ponto é que pelo vídeo a gente vê que o árbitro estava totalmente distante, né, ali no meio do campo, o jogo continuou por um tempo ainda depois do gol, né, enquanto ainda eles estavam discutindo ali, né, a torcida com a diretoria, e o árbitro não conseguia nem ver, né, quem que iniciou, né? E pelo relatório do diretor do jogo, a gente vê que ele é claro em falar que me fugiu a palavra aqui, mas a discussão, né, a desordem começou por uma insatisfação da torcida da Francana com a comemoração do gol, né? E nós vemos que, pelo vídeo, o próprio camarote é muito próximo ali da torcida. Né? Tanto que até o presidente, o senhor Marcelo, do Monte Azul, ele me comunicou aqui no WhatsApp e ele falou, a equipe visitante nos reservou um local que não era seguro e era exposto à torcida deles. Né? Não podemos ser punidos aqui por isso, pois não somos nós que escolhemos o local onde vamos ficar, e sim já estabelecido pelo time mandante. Né? E ele fala que o lugar aqui era inseguro para eles, né? E eles não fizeram nada, apenas comemoraram o gol deles, e por isso teve essa discussão. Né? Então, a gente vê o máximo, né? Já é difícil provar algo desse gênero, né? Mas junto com, tirando a súmula, que, repito, seria equivocada, né? Em sua redação, mas somado ao fato do relatório do diretor do jogo, né? Constar que foi apenas uma comemoração de gol, né? Que a torcida se incomodou. Mais um vídeo, um áudio, você vê que teve a comemoração, mas que foi um burburinho ali. Eu peço a absolvição da equipe do Monte Azul, no 213, né? Porque, pelos fatos expostos e principalmente porque eles estavam como visitantes, né?
Então, ainda eles não tinham nenhum controle sobre a partida, muito menos, né, tá ali atrás da torcida do Francana. Então, por isso, o pleito da defesa é absolvição. Seguindo com relação ao Eduardo Alves, né, o atleta que foi expulso no intervalo por proferir as palavras ali para o treinador da equipe do Francana, né, ele realmente foi desrespeitoso, porém se exaltou um pouco mais para o time de lixo, né? Existiu o desrespeito, né? Mas aqui, pelo contexto, você imagina que estava tendo pelo menos uma discussão entre ele e o treinador da outra equipe, porque ninguém vira do nada gratuitamente e fala, ó, vai se fuder você e seu time lixo, né? Então, deve ter falado alguma coisa que o treinador deve ter comentado alguma coisa com os atletas ou fez alguma reclamação que não foi bem recebida por ele, né? Não tira aqui, não absolve do desrespeito, porém, acho de baixa gravidade, que nesse caso, ele é primário, amador, então o pleito de defesa é pela aplicação da pena mínima, convertida em advertência. Já com relação ao preparador físico, o senhor Luiz Gustavo Lima e Silva, ele veio denunciado pela doutora Procuradoria em 243F, né, como ofensa 1, porque falou, sempre rouba contra nós. Né? Eu sempre digo que esses termos, né, o ladrão, né, a primeira coisa, se você quer ofender o juiz, né, ou incomodar o juiz, a primeira coisa que você pensa, ladrão o juiz é ladrão. Né? Então, rouba para nós, né? Se aqui ele pode ter que a intenção dele pode ter sido de ofender o juiz, mas não no sentido estrito aqui da palavra de que o juiz é um ladrão, estava mal intencionado, né? Acho que para se classificar essa ofensa no 243F deveria ser algo ligado ao desporto e mais íntimo, né? Que ofendesse mais o íntimo. E, nesse caso, vejo que teve um desrespeito, porém, não com o condão, o potencial ofensivo alto, né, grave, a ponto de se enquadrar no 243F. Portanto, sempre rouba contra nós é uma ofensa, né? Não há honra, entendo que é um desrespeito, né? Por isso, eu peço a desclassificação do 243F para o 258, parágrafo 2, inciso 2, parágrafo 2, né? Salvo engano, ou parágrafo 2, inciso 2. E, nesse caso, também é primário, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência, pela primeira idade. Agora, com relação ao Francana, bem denunciado no 213 também. Nós pudemos ver ali no vídeo que realmente existiam as desordens, né? Então é inegável. Porém, as desordens não passaram de uma discussão, né? Não tiveram maiores prejuízos à partida, né? Do que o pequeno tempo que foi paralisado ali. Portanto, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima do 213 ao Francana. Né? Inegável que realmente ocorreu a desordem, embora o próprio, inclusive com relação aos arremessos, o próprio diretor do jogo ele disse que foi impossível identificar quem que arremessou. Né? Somado ao fato de que o Francana também, o mandante, o Francana, ele não tem o controle, né? Eles não podem impedir que alguém tire um copinho da água ali. Então, é algo que ele não consegue prevenir, né? O que poderia seria reprimir, né? No caso do tipo do ativo, mas também acho que, dado as condições ali, ficou impossível eles conseguirem identificar. E isso foi corroborado pelo próprio relatório do diretor. Então, o pleito da defesa para o Francana, no 213, é a aplicação da pena no mínimo legal, né, considerando também a proporcionalidade, a usabilidade para a competição, no A3. Essa é a defesa. Muito obrigada, Fábio. Com a palavra, Pedro, por favor. Muito obrigado, presidente. Já também parabenizando tanto a doutora Procuradoria e também a defesa por ter trazido aí fatos que esclareceram bem aqui o que ocorreu e que, na minha concepção e
com muita convicção, acho que, né, dá para, enfim, seguir aqui o julgamento de uma maneira clara, né? Então, com relação à agremiação Monte Azul, eu acolho os argumentos da defesa, porque desde da primeira análise do processo, me estranhou quando eu fechei o vídeo do jogo e vi que o estádio, enfim, estava super vazio e não havia subsídios para aferir aí a questão da onde foi esse tumulto e a desordem. Então, esse vídeo aqui esclareceu bastante o que ocorreu. Há sim aí uma discrepância com relação à proximidade da diretoria do, do Monte Azul com a torcida do Francana. E fica claro, né, que onde ali estavam predominantemente de torcedores do Francana, e o vídeo conseguiu me convencer de que não houve ali uma provocação, ou eu também não ouvi, porque eu também tentei ouvir no vídeo da partida, não escutei, quando o Monte Jardim fez o gol, não escutei, né, como a gente escuta aquelas provocações quando faz o gol, aí fala gol, aí fala algumas outras palavras para provocar, não escutei, e nem no vídeo da partida, onde fica perto ali a torre de transmissão, então vaza, né, e dá para ouvir um pouco, também nem no vídeo trazido pela defesa, né, tanto é que a gente só escuta um gol e eu não escuto os xingamentos próximos também. Então, isso aqui me convenceu claramente com relação à agremiação Monte Azul. Portanto, com relação à agremiação Monte Azul, eu vou aqui decidir pela absolvição pelas provas aqui trazidas aos autos e também aqui faço um destaque ao relatório aqui do diretor de jogo nas ocorrências, na página 17, né, que ele fala aqui, eu vou pedir licença para ler rapidamente, que atitudes da torcida mandante. Informa que a partida ficou paralisada por mais de um minuto, após o gol da equipe do Monte Azul, por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, devido à torcida da Francana, localizada na arquibancada coberta, sim, incomodar-se com a comemoração do gol pelos dirigentes do Monte Azul, presentes no camarote junto às tribunas de imprensa, o que ocasionou um tumulto com ofensas e discussão de forma acalorada, membros da equipe de apoio pelos membros da equipe visitante. Membros da equipe visitante relataram ao gerente de operações que, além dos palavrões e ameaças, foram arremessados um copo de água e 2 copos de refrigerantes contra os dirigentes. Ao notar esse tumulto, imediatamente o gerente de operações, mais a equipe de apoio solicitaram seguranças, comparecimento no local, buscando acalmar os torcedores, porém este pedido foi negado, sendo argumentado que somente a Polícia Militar poderia intervir. Imediatamente, o gerente de operações dirigiu-se aos policiais, os quais compareceram ao local e controlaram, a situação, permanecendo até o final da partida, posicionados em frente ao camarote, para evitar novos conflitos. Após a partida, eu, Fábio Tadeu Reina, mais gerente de operações, conversamos com o senhor Matheus Rivaio Barbosa, e sugerimos a reorientação dos seguranças para situações como essa, além do alinhamento com a Polícia Militar para manutenção de pelo menos 2 membros fixos naquele local durante os jogos, evitando situações como essas, ou seja, evitando situações de que a equipe visitante, a diretoria da equipe visitante, né, da proximidade ali com a torcida. Então, portanto, aqui, com relação aqui, onde já foi trazido, a absolvição da equipe do Monte Azul. Muito embora, pelo contrário, a agremiação francana, fica claro aqui no vídeo o tumulto, né? Cusparada, arremesso de copos, enfim, de um monte de objetos em direção à tribuna da diretoria. E também aqui, no inciso 3, né, pelo qual foi denunciado, o arremesso do copo de água, né, no qual é uma reincidente do processo 1046 de 2024, julgado por essa comissão, no qual foi, né, já apenado também. E então, não resta dúvidas aqui que a agremiação francana pode ser sim sancionada e pelo artigo 213.1 e
3 do CTJD. Então, portanto, com relação a isso, a agremiação francana fica apenada na pena de R$ 1.700, R$ 1.500 pela desordem, por evitar todas aqui as tipificações do artigo 103, e os R$ 200 aqui pela questão do inciso 3 do arremesso do copo, porque ela é reincidente nesse mesmo fato que foi água contra o banco adversário, né, no processo 046. Portanto, a agremiação francana fica apenada aqui em R$ 1.700. Com relação ao Eduardo Alves Anella, né, houve sim referimento dessas palavras inadequadas, portanto, mas aqui ele foi expulso diretamente, e também eu vou me valer aqui do artigo 180, parágrafo 4º, com relação a, né, a atenuação pelos antecedentes. Então, com relação ao Eduardo Alves Anella, eu aplico a pena de suspensão em uma partida convertida em advertência. Com relação ao senhor Luiz Gustavo de Lima, do Monte Azul, né, escrevi aqui que a conduta, né, descrita aqui do senhor Luiz Gustavo de Lima, ela enquadra-se sim no artigo 243-F, pois ao afirmar que o árbitro sempre rouba para nós e ironizar a arbitragem aplaudindo de forma sarcástica, o preparador físico ele imputa ao árbitro conduta desonesta e, portanto, ofende diretamente a sua honra. Tal postura relacionada ao exercício da função de julgar lances do jogo excede a mera discordância e também se transforma em ofensa pessoal, satisfazendo o elemento subjetivo exigido para a configuração do ilícito disciplinar desportivo. Portanto, o senhor Luiz Gustavo de Lima da Silva fica apenado aqui na pena mínima, né? Também por não ter antecedentes em 4 partidas, e a multa de R$ 700. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada. Como vota, doutor Ricardo? Obrigado, senhora presidente. Eu quero agradecer ao procurador doutor Rodney, doutor Fábio Defensor, pelas excelentes explanações e por buscar a verdade real através da juntada ao processo dos vídeos, que foi bastante esclarecedor, principalmente quanto à conduta da equipe do Monte Azul. Sendo assim, e até para prestigiar o excelente voto do relator, doutor Pedro, eu voto integralmente com o relator com relação à equipe do Monte Azul. Entendo que a diretoria estava assistindo a partida no camarote ou no camarote determinado pela equipe mandante, e percebe pelas filmagens que é o local onde fica o maior número de torcedores da equipe visitante, da equipe mandante. Então, obviamente que não deve ser a primeira vez que deve ter esse tipo de problema, porque um simples grito de gol, que muitas vezes eu assisti, eu posso me colocar um exemplo, que eu assisti inúmeras partidas em estádios visitantes, como visitante, inúmeras, eu não sei numerar quantos partidos eu assisti em estádios como visitante. E você tenta, obviamente, se colocar de forma mais tranquila, mais pacífica, mais ordeira possível. Mas na hora do gol, que é o momento mágico do futebol, o momento supremo do futebol, às vezes sai o grito. É comum, acontece. Na manutenção, aquela emoção da partida, sai um grito. E ocorreu. Deu para escutar na filmagem exatamente um grito de gol, não foram vários, foi apenas um grito de gol, e logo em seguida a torcida mandante tendo essa atitude de injuriar, lançar objetos, xingar os diretores do Monte Azul e hostilizar os dirigentes do Monte Azul. Como jogar objetos, sendo ele copo d'água, copo de refrigerante,
como plástico de água, como plástico de refrigerante. Como também o lançamento, como bem disse o procurador, o Dr. Roger, de um copo fechado de água, que esse sim poderia causar até um dano, uma lesão corporal, se porventura se chocasse contra o rosto de alguém, principalmente. Eu voto, como falou o relator também, a pena de multa de R$ 1.700 para Francano. Como também voto com o relator com relação ao senhor Eduardo, e, finalmente, com relação ao senhor Luiz Gustavo, eu tenho um entendimento idêntico ao senhor procurador, doutor Roger, de que quando ele disse, as palavras foram muito claras, né, que constam na súmula, e não há nenhuma prova contrária a isso, né? Então, quando ele diz, sempre rouba contra nós, isso é muito grave, entendeu? Porque você está imputando, você não está dizendo, como tentou defender o excelente tausídico doutor Fábio, ladrão, não é apenas isso. Ele está dizendo que toda vez que ele vai, que ele apita as partidas do Monte Azul, ele sempre rouba contra nós, ou seja, ele comete, ele está vendido, ele está agindo de má fé, ele está sendo desleal e desonesto em todas as partidas do Monte Azul. Por isso, também voto no relator a pena de suspensão de 4 partidas mais R$ 700 de multa. Resumindo, senhor presidente, eu voto integralmente com o relator. E parabenizo o presidente voto. Muito obrigada, doutor Ricardo, também assumindo as parabenizações. Eu sigo integralmente em relação à absolvição do Monte Azul, motivo pelo qual o Monte Azul fica absolvido do artigo 213 por unanimidade. Quanto ao senhor Luiz, preparador físico, eu também entendo integralmente como o relator, então, por unanimidade, fica o senhor Luiz suspenso por 4 partidas e condenado em multa de R$ 700 por incursão do 243-E. Com relação ao Eduardo, atleta, eu entendo aqui pela suspensão de uma partida, deixa de converter a advertência, acho que ultrapassou o limite que é previsto numa certa possibilidade de discussão entre uma agremiação e outra. Acho que ele faltou, sim, com a ética desportiva, motivo pelo qual, pelas palavras ditas, eu deixo de converter em advertência. Então, fica por maioria suspensa uma partida convertida em advertência. Quanto à falta de eu entendo muito identificado dois artigos, mas eu divido tão somente a pena. Quanto ao lançamento de objeto, eu voto por R$ 500, tendo em vista a reincidência fica em R$ 1.000. Em relação à desordem, entendo pelo R$ 1.000, acho que a gente conseguiu verificar com a prova de vídeo trazida que realmente foi muito superior ao que estava descrito na súmula, e pela reincidência R$ 2.000, ficando no total de R$ 3.000 na forma do 184. Então, fica por maioria a equipe da Francana, condenada nas multas no total de R$ 1.700 na forma do 184, com a tipificação 203, 1 e 3. Julgamento encerrado. Vamos então para o último julgamento de hoje, é o 5º da pauta, processo 69 de 2025, os denunciados Ivan Metz, auxiliar técnico do Capibariano, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º CBJD, e senhor Luiz Felipe Silva, treinador de goleiro também do Capibariano, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º CBJD, a partida Clube Atlético Votuporanguense versus Capibariano Futebol Clube pelo Paulista A2. Por lá, Pedro que está com a palavra.
Obrigado, presidente. Processo número 69 de 2025, partida entre Clube Atlético Votuporanguense versus Capivariano Futebol Clube SAF, pelo Campeonato Paulista A2 profissional realizado em sábado, 1º de fevereiro de 2025. A adulta Procuradoria oferece denúncia em face do suposto infrator Luiz Felipe Silva Guedes, incluso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, ele que é da equipe do Capivariano. O senhor Luiz Felipe, aqui ele é o treinador de goleiro, pelo seguinte motivo: por reclamar assintosamente, vocês estão sempre certos, sempre com essa ironia e essa safadeza do caralho. O segundo denunciado aqui é o senhor Ivan Médici, auxiliar técnico, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, também da equipe do Capivariano, por proferir as seguintes palavras ao quarto árbitro: além de cego, é surdo esse caralho. Dito isso, a douta Procuradoria pede aí a condenação dos dois denunciados. Temos aqui a certidão de antecedentes do senhor Ivan Médici, auxiliar técnico, ele que é primário. Também o senhor Luiz Felipe Silva Guedes, treinador de goleiro também, ele é primário. Relatório do jogo, súmula da partida. Também temos aqui a defesa apresentada pelo Capivariano Futebol Clube SAF. E também, né, do senhor Luiz Felipe Silva Guedes e Ivan Médici. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Obrigado, presidente, em nome do relator, doutor Pedro. Todos os denunciados aqui da equipe do Capivariano, um treinador de goleiro, o Luiz Felipe, que se dirigiu à arbitragem dizendo que vocês estão sempre certos, sempre com essa ironia e essa safadeza do caralho. Enfim, mais uma situação que evidencia, primeiro, né, a função treinador de goleiro e o outro auxiliar técnico. Né? Mais uma vez, a Procuradoria sempre insiste no sentido de que essas pessoas têm uma função muito específica, né, ali no campo de jogo. Né? E eles não podem agir como torcedores. E é isso que a gente tem visto aqui. Quando se exaltam, então, pior ainda. Aí, como destacado pelo doutor Pedro no julgamento anterior, a situação de agravar ou atenuar, dependendo da situação que vem relatada em suma. Neste caso aqui, também não é possível, pelo menos no entendimento da Procuradoria, se alegar qualquer situação no sentido de estava no calor do jogo, eles estavam nervosos. Eles sabiam exatamente o que eles queriam dizer e para quem eles queriam direcionar essas frases. Tanto um quanto o outro. Então, a partir do momento em que ele, olha, vocês estão sempre certos aí de uma maneira geral, pode ser qualquer árbitro, né? Sempre com essa ironia, também pode ser qualquer árbitro, e essa safadeza do caralho, muito embora também possa ser qualquer árbitro, mas ali ele está se dirigindo àquele primeiro traje. Então, evidenciar essa situação, me parece aqui muito bem caracterizada a questão do desrespeito ao árbitro, como capturado no 258.2, inciso 3. E também com relação ao senhor Ivan Médici, em que a frase dita por ele, além de cego, é surdo, esse caralho. E aqui, mais uma vez, fica evidente a quem ele está direcionando essa frase. É o árbitro, por uma situação em que ele discordou do entendimento da arbitragem e ele se sente no direito de se dirigir à arbitragem dessa maneira. Então, mais uma vez, fica evidenciado aqui o desrespeito completo à arbitragem, também muito bem capitulado, conforme consta da denúncia, e agora a condenação de ambos. Presidente. Muito obrigada, doutor Rodney. Tem defesa escrita? Pode, doutor Pedro, relatar só o que eles pedem? Claro, presidente. A defesa, ela pede aqui. Eu vou, como aqui é bem curtinho, eu vou passar aqui só a leitura, né? Afirma aqui, os denunciados, né, não tem como negar que eles estão exaltados com o desempenho da equipe e acabou por proferir as palavras constantes da súmula, né, a defesa faz uma ressalva que vem acontecendo reiteradamente, que a súmula é pobre no seu relato em diversas vezes e, como não é o caso dos autos, prejudica a defesa.
o árbitro faz o relato de forma genérica, não apontando qual membro teria sido dirigido as palavras e em quais condições. E em quais condições. Em todo caso, uma vez reconhecida a infração, requer que considere a primariedade dos denunciados, bem como a pequena gravidade da suposta infração cometida. Basicamente, essa é a defesa, né, presidente. Posso passar o voto? Bom, presidente, aqui eu acolho integralmente os argumentos da Procuradoria, né? Aqui até rebatendo o doutor Rodney acabou de trazer aqui, que ficou claro para quem ele se dirigiu aqui, rebatendo os argumentos da defesa, e também mais anterior, né? Acho que o primeiro argumento da Procuradoria foi a questão, sim, né, do exercício da função, né, dessas pessoas, né, desses profissionais no campo, né, em vez, né, de agir como profissionais, agem como torcedores, né, tanto o auxiliar técnico quanto também como o treinador de goleiro. Muito pelo contrário do julgamento anterior, né, no qual a questão aqui, o julgamento anterior ele era um atleta e ele estava ali, se dirigiu ao outro técnico, aqui, nesse caso, no presente caso, nós temos aqui né, uma ofensa, assim, né, palavras dirigidas ao árbitro, né? Eu acho que, com relação ao árbitro, eu acho que a questão fica mais sensível, né? O árbitro sempre né, é o que, às vezes, leva a culpa também, mas eu faço uma ressalva aqui da defesa, né? Que ele achei pertinente, que ele trouxe a questão do relato, né, da súmula, porque como a gente usa a súmula com a presunção de veracidade, às vezes a súmula, e a defesa falou que não é nesse caso, mas também concordo, que às vezes vem uma questão de subjetividade, no qual às vezes a gente fica um pouco de mãos atadas para, né, olhar ali a questão que realmente aconteceu, mas como esse não é o caso, e também já considerando todos os argumentos trazidos e, né, as palavras foram diretamente ao árbitro, né, por pessoas que não devem falar com o árbitro, né, e também tem até uma questão de capacitismo, né, quando você usa cego e surdo, enfim, temos aqui diversas questões. Eu abdico aqui de substituir, né, a pena em advertência e também eu vou aqui, com relação ao senhor Ivan Médici e Luiz Felipe da Silva Guedes, apená-los em 2 partidas, presidente. Esse é o meu voto. Muito obrigada, doutor Pedro. Então, voto, doutor Ricardo. Senhor presidente, agradeço à doutora Procuradoria e à doutora Defesa pelas explanações orais e também ao nosso nobre relator pelo excelente voto realizado, porém, vou divergir desse voto pela primaridade de ambos, tanto o treinador de goleiro quanto o auxiliar técnico são primários. Não há, conforme bem informado pela nossa competente secretaria, não há nenhum apontamento, não há nenhuma condenação relacionada a ambos no último ano. Sendo assim, meu voto, senhor presidente, para uma partida, sem a conversão em advertência. Uma partida, para ser cumprida uma partida. Em ambos. Muito obrigada, doutor Ricardo. Parabenizar mais uma vez o relator. Eu recebi integralmente, tendo pela suspensão aqui de ambos em 2 partidas, pela trabalho trazida. Eu acho que estamos em 2025, o trabalho, já tem até alteração na ANR, que também é um trabalho, né? Bem como mas é um trabalho sobre os riscos de doenças ocupacionais, sobretudo quando a gente vê essa questão um assédio dentro e fora do campo. Então, aqui, acho que 2 partidas está o ideal para os atos praticados. Então, ficou por maioria, Ivan Médici, auxiliar técnico, Capão Variano, e Luiz Felipe Silva Guedes, treinador de goleiro, ambos suspensos de 2 partidas por incursão no artigo 252, parágrafo 2º, inciso 2º, CBJ.
Julgamento encerrado. Então, já vou, então, finalizando, já finalizado a pauta de hoje, quero agradecer a todos e até segunda-feira. Muito obrigado, presidente.